Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Antes de mais nada, já peço a você, se não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, né? Venha fazer parte aqui do nosso canal. Já deixo o like de vocês aqui, não se esqueçam que é muito importante para o crescimento do canal, que se gostarem do vídeo, que vocês compartilhem. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao que nós já vimos falando a respeito de registro de formal de partilha e de carta de sentença, que são os documentos que são obtidos ao final do processo de inventário e do processo de separação e divórcio, né? E eu estou insistindo nesse assunto em razão das perguntas que têm ocorrido e do fato de que as pessoas, quando finalizam seus divórcios, finalizam os seus inventários, elas tendem a pegar esses documentos, os quais eu já mostrei até um modelo no vídeo passado. Elas pegam esses documentos, guardam lá numa gaveta, guardam lá numa prateleira e não fazem nada. Na maioria das vezes esquecem que tem que levar esses documentos para registrar, né? E nós explicamos no vídeo passado que tanto o formal de partilha quanto a carta de sentença tem que ser levada ao cartório de registro de imóveis competente, referente àquele imóvel que foi inventariado ou que foi partilhado no divórcio ou na separação. Por quê? Para que seja atualizada a matrícula do imóvel, né? Então, se era do casal enquanto estava casado e se houve a partilha em razão do divórcio, passará a constar lá na matrícula do imóvel que houve essa alteração. Se uma das partes morreu, foi feito inventário, foi feita a partilha entre os herdeiros, entre a viúva, etc, etc, essa alteração também tem que constar lá na matrícula do imóvel e só vai constar se vocês levarem os documentos de vocês para registrar, tá bom? E aí, algumas coisas podem acontecer depois dessa fase, e não só podem, como acontece, eu lhes garanto. Por quê? Porque a vida da gente é muito dinâmica, né? As coisas acontecem, a gente só tem certeza do dia de hoje, né? Então, digamos que foi feito uma partilha com relação aos imóveis, onde ficou determinado que 50% era para cada um, que aquele imóvel seria vendido e entregue à parte do outro, né? O resultado daquela venda seria partilhado, ou então que o imóvel ficaria com um só e que o outro pagaria aluguel, enfim, seja lá o que for que tenha sido determinado naquela carta de sentença, do divórcio ou da partilha, ou mesmo do inventário, e que foi formalizado lá perante o cartório de registro de imóveis através do competente registro, digamos que seja lá o que foi determinado naquele documento, que não tenha sido cumprido, né? Como no exemplo que eu estava dando agora há pouco, digamos que o aluguel não foi pago com relação àquele outro cônjuge, ex-cônjuge, perdão, ou então que a pessoa está fazendo corpo mole para fazer a venda, não quer concordar, está criando dificuldade. O que acontece depois desse registro? Porque muitas vezes as pessoas acham que registrou, acabou o problema. Não, tem a parte de execução do que está registrado, né? Então vamos lá, para simplificar. Era para vender e dividir por 2, para que fosse partilhado entre os ex-cônjuges. Um deles está criando dificuldade, está morando lá no imóvel, não deixa a parte contrária levar visitantes para conhecer o imóvel, não deixa levar um corretor lá para avaliar o imóvel, está criando todo tipo de dificuldade para não ter que vender aquele imóvel ou simplesmente porque se acomodou, né? Então, após formalizado toda essa parte que eu falei para vocês no cartório de registro de imóveis, se não houve o cumprimento do que está estabelecido ali, quer seja por decisão judicial, quer seja por homologação de um acordo que foi feito entre as partes, a pessoa tem que voltar no judiciário, constituir um advogado para entrar na justiça a fim de executar aquele acordo, né? Então o advogado vai analisar ali o que ficou determinado por ocasião daquela separação, daquele divórcio,
né? Ou então o que ficou definido ali com relação àquele inventário, e se não foi cumprido, pode-se para o judiciário. No exemplo que eu dei aqui, com relação à venda ou mesmo a locação do imóvel, não foi cumprido, vai entrar com a execução de sentença, né? Para que o juiz determine que a parte contrária cumpra o que de direito. E na maioria das vezes, acontece aqui, nesse ponto em que eu estou falando para vocês, aquela situação onde eu tenho até um vídeo aqui no canal, que é o vídeo mais visualizado aqui do canal, que é o que acontece, quem fica com um único imóvel na separação, né? Que eu falo sobre a extinção de condomínio. Né? Então, nessa situação, não está havendo o cumprimento do acordo e eu tenho que entrar na justiça pedindo para executar aquele acordo, nessa oportunidade, se for o caso, pode se impedir a extinção de condomínio. E se for mais o caso ainda, aliás, em último caso, né? Pede-se a extinção do condomínio e até a venda judicial daquele imóvel, se for o caso. Como que eu sei se é isso, se não é isso? O advogado da causa vai analisar o caso, vai ver se é pertinente, se não é. O importante aqui é passar a informação para vocês do que acontece após o registro, né? E eu trago até estou trazendo hoje essa informação para vocês, porque eu recebi uma pergunta de uma pessoa que se divorciou há quase 30 anos e essa divisão não foi feita, né? Foi determinado que deveria ser feito dessa maneira, mas isso não foi cumprido, né? Então tem que entrar com ação, tem que fazer dessa maneira caso não haja acordo, tá, gente? Deixando bem claro, todas as vezes que eu falo, olha, tem que ir para o judiciário, primeiro, quando eu falo tem que ir para o judiciário, entenda, tem que constituir um advogado. Se eu não tenho recurso para isso, e aqui não vai nenhum demérito a quem não tem esse recurso, tá bom? Até porque a lei dá essa garantia para as pessoas que não podem. A pessoa vai na defensoria pública, lá vai ser indicado um advogado para que ela possa exercer os direitos dela. Então, assim, não tem acordo, aí é que eu vou para o judiciário. Vou pleitear os meus direitos correspondente àquilo que está lá naquele documento que não foi cumprido, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido, porque esse é o interesse aqui do canal, trazer informação para vocês, aquelas situações assim onde a gente acha que está tudo resolvido e na verdade não está. Apenas a gente pegou o documento da gente, botou lá na prateleira e esqueceu que tinha que fazer alguma coisa, né? Apesar de que os advogados, toda vez que entregam os documentos, não só eu como os meus colegas, a gente sempre avisa o que tem que ser feito e tudo mais, mas na maioria das vezes as pessoas esquecem e aí depois tem uma certa dor de cabeça, né? Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostarem, deixa a curtida de vocês aqui, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus. Até mais.